Então, essa é a nossa terceira reunião. Menina, passa rápido. É, Quantas, quantas reuniões são? são 6 reuniões, mas vamos aproveitando. É, Essa é a terceira. sim, Ah, e você, como que tá o bebê? Tá tudo bem? tudo bem. Crescendo? Está crescendo, graças a Deus. É um menininho, é Guilherme que está chegando aí. Ai, que delícia! Parabéns, que Deus abençoe. Amém. Aí eu vou fazer esse mês de novo a ultrassom para acompanhar, né? Porque já chega ali no período que tem que refazer. Mas está fluindo, graças a Deus. Ai, vai continuar assim, com certeza. Amém. Amém. Deixa eu só comentar uma coisa com você. Eu não lembro qual que foi a última vez que a gente marcou. O que que eu comecei a fazer de forma geral na minha vida? Eu comecei a buscar respostas do mundo que eu estava vivendo. E Uhum. agora eu consigo, assim, enxergar esse mundo que eu estava vendo que era bem feio. Ô Senhor, glória. Mas só que assim, mas só que assim, eu tô melhor, eu tô saindo, fazendo algumas coisas. E aí começaram a aparecer pessoas na minha vida positivas. Eu comecei a entender que sem a nossa crença, a nossa fé e a nossa prática, a gente não vai para lugar nenhum. Eu ainda estou melhorando outras coisas. No relacionamento, muitas coisas aconteceram, eu já entendi melhor o que está acontecendo. Já encontrei pessoas brasileiras aqui que acharam o Peru a mesma coisa que eu achei no começo, feio, sujo, eu quero ir embora. Isso é bom também para você não Porque se assim, a sentir. cultura do Peru é muito assim, você visitar o país é uma coisa, você morar nele é outra. Com certeza. Quando você está em visita, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Você vai só nos lugares bonitos, nos restaurantes bonitos, depois no dia a dia você vê como é. Mas Hum. é legal aqui, não é de todo ruim, não. É que assusta no começo, né? E aí eu descobri também a questão sobre energia, o estado que eu estava vivendo, né, negativo. Mas Uhum. só o que que eu fiz? Eu até, inclusive, eu tô com uns exercícios para fazer. Eu não ouvi mais as suas aulas. Eu não pratiquei nada do que tá lá. Até era uma coisa que eu ia te falar. Por quê? Eu estava com uma dificuldade imensa de seguir sozinha. E aí eu comecei a fazer esse curso para falar assim, eu acho que eu vou conseguir mudar alguma coisa. É lógico que eu vou mudar se eu me esforçar para. Mas eu achei que eu ia ter um alicerce, assim, tipo, mais Mas, próximo. mas você viu o plano de ação? Você viu a aula do plano de ação? Então, eu não consegui ver por quê. Eu me envolvi com um curso do Alton Euler também. Ah, minha filha, aí fica difícil, né? Porque você vai ter Então, que. mas aí por quê? Porque assim, ele eu consigo fazer alguns exercícios diários. E aí eu ia te falar o seguinte, para você assim, a partir de hoje, assim, me dá um tempo, porque tudo que ele fala está relacionado ao que você me ensinou também. Por que que eu não voltei nas suas aulas? Porque o dele é diário, aí eu ouço, eu pratico ali, tanto que o meu caderninho, olha, já tá na metade, tanta coisa que eu já escrevi. Porque eu quero escrever para praticar, e eu entendo mais ainda do que está acontecendo na minha vida, sobre assim, a escada do otimismo, né? Eu tô lá no primeiro degrau, falei que feio. Então, você conseguir identificar também várias coisas. Então, o que que eu entendo? Um vai complementar o outro. Eu tenho vários exercícios para fazer dele, mas eu queria fazer junto com o seu, ouvir essas aulas e aí falar, Carla, eu tô preparada, isso vai ser logo. Por quê? Nesse período que eu vivi descobrindo e tentando me entender, eu eu tive os altos e baixos e aconteceram várias coisas no meio do caminho que eu precisei entender para, na verdade, vários obstáculos. Onde eu estava bem, outro não estava. Hoje eu estou bem melhor, hoje eu estou me sentindo mais fortalecida. Não estou como queria, mas estou a caminho de Uhum. traçar um plano, de saber o que eu quero para minha vida, qual que é o meu projeto, se eu quero ficar aqui, se eu quero ir embora, se eu ficar aqui, o que que eu vou fazer, se eu for embora, o que que eu vou fazer. Mas independente dos ensinamentos, eu tenho que ter minha base estruturada. A minha base está toda desestruturada em todos os sentidos. Independente do eu, independente de você.
E aí eu me envolvi, tentei fazer algumas outras coisas assim pessoais, de sair um pouco, conversar com outras pessoas, enfim, nesse período todo. Tanto que desde a última vez que eu te vi até agora, voaram meus dias assim, 7 dias da semana foi pouco, porque eu comecei a ser mais produtiva, comecei a entender melhor o processo, me deparei com vários leões no meio do caminho que eu tive que me debater. E assim, a cada dia mais está floreando, sendo mais claro tudo que eu estou vivendo, mas isso emperrou assim as práticas que você me passou e eu também tenho alguns exercícios do Euler. E essa semana é a semana que eu vou me dedicar a fazer isso. E Hum. aí, quando eu terminei, eu achei que eu ia dar conta de fazer lá atrás, mas não foi porque, bom, eu fui priorizando outras coisas. E aí eu quero fazer tudo para chegar em você e falar, não, realmente eu estou praticando o que me foi proposto, mas eu não estou praticando. Mas você pode ter certeza que do outro lado muita coisa tem a ver com o que você me propôs a fazer. Sim, porque assim, uma coisa que quando a gente conversou a primeira vez que eu fui te apresentar, foi uma coisa que eu falei. Porque assim, o processo de autoconhecimento, como você mesmo está percebendo, tem altos e baixos, não é só com você, pode ficar tranquila, porque isso acontece com todo mundo. Você começa a desenrolar, você desbloqueia uma coisa, aí daqui a pouco vem uma coisa e volta lá na situação e você pensa, meu Deus, não avancei nada. Não, você está avançando. Só que autoconhecimento são camadas, você vai resolvendo uma camada e vem uma camada mais profunda, que geralmente é mais dolorosa, ela é mais difícil de você superar, mas é assim que acontece o processo. Só que as atividades diárias, ela tem esse papel de trazer uma nova consciência. Porque às vezes se eu vou faço um exercício pontual, fiz hoje, ótimo, entendi isso aqui, acabou. Aí amanhã, vida que segue. Você não deu tempo de você processar o seu inconsciente, trazer aquela informação, fazer novas conexões neurais para você pensar de forma diferente. Então, esse processo de repetição dos exercícios, aqueles que são para repetir, e outros que são só por uma semana, outros ali, tem a finalidade específica. Então, assim, isso vai te trazer clareza. E quando você faz, e você, por exemplo, lá, tem exercício que é para uma semana, então você fez, aquilo ali vai reverberar nos próximos dias. Então, Sim, assim, quando você se envolve em várias atividades ao mesmo tempo, que nem você está falando aí, por mais que seja de autoconhecimento, que vai ter relação uma coisa com a outra, só que o que acontece? Geralmente você não vai conseguir se dedicar completamente a nenhuma delas e a sensação de frustração só vai aparecer. E aí aquilo que era para te trazer uma paz, um entendimento, vai te trazer uma sensação de incapacidade. Quando na verdade você não é incapaz, só que você tem suas limitações, como todo mundo, como eu, se eu fosse pegar aqui três, quatro coisas para fazer ao mesmo tempo, eu teria dificuldade. Principalmente quando um fala, ó, faça isso, aí o outro diz, não, faça isso aqui que é o caminho. Aí o outro diz, não, faça isso. Aí você fala, meu Deus, qual é que eu vou seguir? Então, assim, por mais que esteja relacionado, isso vai acabar trazendo esse questionamento. Poxa, será que isso vale a pena fazer? Será que isso aqui tem realmente resultado? Mas você só vai conseguir perceber isso quando você fizer continuamente aquilo que está sendo proposto. E eu estou te falando isso, independente se é o meu ou se qualquer um desses que você está fazendo. Porque senão, essa sensação de frustração vai te deixar para baixo. E eu acredito que essa não seja o que você está buscando, né? Não sim, sei. sim, sim. É que assim, os temas que eu tô vendo, eles me aprofundam mais, tipo assim, entender por que que eu tô passando por essa fase do medo. Quebrar esses protocolos relacionados à família. Então, assim, comecei a perceber que está relacionado. E eu comecei a ver assim, enquanto eu não resolver as minhas bases, eu não vou para lugar nenhum. E eu já resolvi bastante coisa. Mas pode ficar tranquila assim, ó, eu não vou ficar confusa, me clareou muito mais a memória. Então, É pronto. que é porque assim, a profundidade do assunto assim, ela é bem extensa. Aí eu desenho, eu escrevo, eu falo analiso, eu paro para ter isso. Aí as práticas, como eu estava, um dia bom, um dia não estava, um dia acontecia uma coisa, e as práticas eu deixei para depois. Porque as práticas eu preciso dessa paz para entender, praticar e fazer. Parece como se assim, você fazer meditação no meio da guerra, eu estava mais ou menos assim. Hoje eu estou um pouco mais tranquila, por isso que eu falei assim, me dê esse tempo, porque eu vou pegar os dois, são só duas coisas que eu estou fazendo.
e vou juntar todo o aprendizado, tem muita coisa em comum, aí sim. É, Porque assim, eu não busquei o Elton Euler, eu já sabia dele, e aí apareceu, e eu comecei a ouvir, me envolvi, e foi muito positivo. E não, é tem muita coisa dentro isso. que a gente está fazendo. Sim, eu conheço o trabalho dele, assim, eu sei que ele fala disso, fala da questão de dependência emocional também, que é algo que eu, de uma forma que eu Fala. trabalho, porque é isso, É não tem isso. como a gente resolver sem a gente olhar para os pais, sem olhar quem a gente está preso, porque a gente fala, não, mas eu já saí de casa há não sei quantos anos. Saiu de Não, não casa, tem mas muito a está com o ver. cordão umbilical amarrado lá ainda, preso. Então, isso é muito comum. Mas assim, o que eu recomendo sobre isso, né, é que, por exemplo, nas aulas, eu sei que a ansiedade de querer ver as aulas, mesmo que não tenha feito o exercício, é legal, só que quando você avança para a próxima aula sem ter feito o exercício, isso vai te desconectando. Porque aquela aula, ela vai fazer muito mais sentido quando você ouvir a aula e fizer o exercício para somente depois passar para a próxima, do que se você falar, não, vou assistir tudo, depois eu volto fazendo exercício. Aí você volta fazendo uma maratona de exercício um atrás do outro. O resultado é diferente, porque na hora que você ouve a aula ali, você tem os despertares ali. Do que você ouviu, você teve um despertar e você vai lá, senta, faz a aula e aquilo fica tá fresco o que foi falado, o que veio na sua mente para você fazer. E lembre-se, todos esses trabalhos que a gente faz de autoconhecimento, é muito importante a gente fazer sobre aquilo que veio na mente no primeiro momento, sabe? Não precisa ficar pensando muito para fazer o exercício. Quando você fica pensando demais, você está querendo arquitetar as coisas para se encaixarem, mas não tem que se encaixar de imediato, porque provavelmente elas nem vão se encaixar de imediato, mas depois que você termina, você fala, isso aqui é por causa disso, por causa daquilo. Mas se a gente fica muito pensando assim, eu preciso fazer isso aqui. Não, mas eu respondi aquilo na primeira, agora aqui não tem coerência se eu responder isso aqui. Mas não tem que ter. Responda aquilo que vier na cabeça, isso é muito importante. Porque o nosso inconsciente, ele está o tempo todo no comando. 95% das vezes ele está no comando. Então, Sim. Carla, peraí, só um pouquinho. Peraí, só um pouquinho. certo. É, não, mas é o certo, dá uma satisfação que ninguém merece. Perdão. Não, não se preocupe. Mas você está entendendo o que é que eu estou falando? A minha preocupação é só para você, ao invés de ser uma coisa para trazer mais paz e conexão, ser algo para te deixar ansiosa e frustrada porque não está dando conta. Não é esse o objetivo. E uma outra coisa, aproveitando, você está conseguindo fazer alguma rotina espiritual, de você se conectar mais com Deus, alguma coisa assim? Ah, sim, sim. Antes, o que que eu estava fazendo? Da boca para fora, eu vivi um universo muito superficial relacionado a Deus, né? E Uhum. aí, quando você sente, é diferente de você falar, né? É muito diferente. E eu precisei desse empurrãozinho aí para agradecer por tudo que eu tô vivendo. Comecei a ter minhas. Fui à missa. Ontem eu falei que a missa acabei não indo, mas eu já agradeci, já passei lá. Eu falei assim, não assim, porque eu tenho que ir, mas falei, não, mas essa semana eu consigo ir. Não fui ontem, mas eu vou um dia dessa semana. Então, assim, comecei a colocar minha vida em rotina. Não está 100%, foi como eu te falei, eu estou num processo. Eu acho que de toda a minha vida, Carla, esse é o momento mais diferente, vamos dizer assim, que eu estou vivendo. Então, assim, vira e mexe, vai e volta. Então, se eu não me organizar, colocar uma rotina diária, começar a desenhar meus objetivos, e independente de onde você está, essa crença que você tem, essa fé que você tem acreditar no seu propósito, não vai. Se eu não Sim. estruturar minhas bases, não vai. Então, eu estou organizando a casa, arrumando a casa. E as coisas começam a acontecer, de repente você conhece alguém, daqui a pouco vem uma outra informação, daqui a pouco é outra coisa. Então, as coisas, isso é muito notório e acontece muito rápido. Mas só que essa velocidade acontece quando você realmente está ligado lá no do outro lado, o cordão umbilical, né? E se Ah, você não tá, às vezes você dá uma patinada, demora mais. Então, assim, tá acontecendo.
E aí, por eu estar bagunçada no mental também, por isso eu não fiz os exercícios. Falei, não adianta Por, nada, eu estar por aqui estar ainda ansiosa, me pensando organizando. em um milhão de coisas. Então, estou esperando a poeira baixar para eu me conectar. Não, por você estar se organizando, não é que você está bagunçada, você está se Ah, organizando. estou me organizando. É, isso é muito importante. Sim, Essas frases estão reforçando a identidade errada sobre você, que não é. sim, preciso melhorar. E aí também a comunicação, eu parei um pouquinho para estudar a comunicação assertiva. Saber conversar com alguém e ter as respostas, indo embora com dúvidas, mas de uma forma mais tranquila. Deixar o lugar que eu estou vivendo um lugar que é para eu descansar e de paz, eu não me sentir aqui. Então, assim, são muitas coisas, mas estão indo, a cada dia melhora um pouquinho mais. Isso é maravilhoso. É essa percepção, essa clareza que é importante você ter. Porque por mais que você veja, não cheguei onde eu quero ainda, mas você perceber as melhorias ao longo dos dias, isso vai fortalecendo o que está fazendo sentido o que você está fazendo. Senão, né, fica com aquela sensação de que não está indo para lugar nenhum, só que não. Essa clareza aí de objetivos é muito importante. Por isso que lá, quando você fizer o exercício, lá dos sonhos, de valores, você vai ter muita clareza sobre isso, porque é justamente esse passo a passo que ele vai te ajudar a construir. E aí, quando você tiver isso claro, até para você construir a rotina que você está falando, vai ser mais fácil, porque É se eu muito quero mais, chegar naquele lugar, eu vou ter que ter ações diárias para me levar naquele lugar, né? com certeza. Ah, o meu caderninho aqui tá cheio. Tipo, a última coisa que eu tava vendo era sobre o fim do medo, né? Você está no estágio assim, ó, não quer fazer nada. Qual que é o risco e custo de não fazer nada? É que tem vários estágios, né, que eu tenho que melhorar. Ah, e se eu fizer dar errado, né, que é a insegurança do medo? Aí eu tenho que ter uma proteção e uma saída. E o terceiro, se eu fizer e der tudo certo, qual será o benefício? Então, assim, é analisar isso. E eu auto me analiso, e falei, nossa, eu não acredito que eu estava naquele lugar. Quando eu fiz da da reclamação, eu fiz o exercício da reclamação, eu falei, que vergonha, eu estou de mim, porque eu estava no último estágio, de tanto reclamar, não acreditar, de ver as coisas com um olhar muito. Eu cheguei nesse ponto. É, E eu acredito que eu cheguei, porque o jeito que eu estava, isso incomoda as pessoas, afasta as pessoas. com E aí, certeza. quando eu te falo que eu começo a encontrar pessoas que me tratam bem, começam a aparecer pessoas empreendedoras na minha vida, porque eu comecei a mudar essa vibração aí que estava feia. Com certeza, com certeza. Hoje eu tenho um novo olhar sobre aquela situação que eu te falei lá atrás, da casa da mãe do Eduardo. Ah, é? Eu não te contei, ai, porque lá aquela mulher, é, eu falei que ela como que fala? Depressiva, o irmão dele. Sim, tem, mas o problema é deles, não é meu. Com certeza. Isso E aí, quanto mais eu resolver o meu interno, menos aquilo vai me afetar. com certeza. E por que que aquilo me afetou lá atrás? Porque eu estava totalmente sem estrutura nenhuma. Exato. Sem a base estruturada, a base forte, a gente tem que ter a nossa base forte, porque a gente não tem controle sobre o que os outros vão fazer, mas como isso vai afetar a gente tem que ter controle, né? Vai ter Exatamente. controle com esse fortalecimento emocional, espiritual e a clareza de que o que é do outro fica com o outro. Porque a E gente ele que tem que resolver. e às vezes a gente quer ser a salvadora de todo mundo, né? A gente quer. Nem, não quero isso não. Eu tô, tipo, eu vou cuidar da minha vida, tem muita coisa para eu resolver. A situação do amigo, do Eduardo, hoje eu sei muito melhor o que se passa em toda a situação, porque eu abri espaço para conhecer, para entender melhor a Uhum. situação do amigo. Ainda tem muitas coisinhas para resolver, mas eu entendi bastante coisa e muita coisinha foi resolvida. Esse aí é um caminho mais longo, mas já entendi. E aí eu falo assim, ai, a situação do relacionamento é que o cara ele é dependente, ele não é visionário, encosta no outro, vive a vida do outro. Então assim tem um monte de coisa. E aí eu cheguei num ponto agora, há pouco tempo, e falei assim, isso não é problema meu, é problema deles. Eu sei que ainda vem assim, bate aqui na minha porta alguma
umas coisinhas, mas a cada dia essas coisinhas estão se distanciando. Uhum. E tem que ser assim. E isso não é egoísmo, porque assim, a nossa Não, né? sociedade coloca isso muito como egoísmo, que você está deixando de lado, que você não está sendo, que você está sendo ingrata, mas não é nada disso. Não é, Não porque é você verdade. não tem como fazer algo pelos outros se você não está inteira. Se você não estiver inteira, não tem como. E aí você está Sim. toda debilitada querendo salvar os outros. Não existe isso. Não existe. E nem tem como. Não tem como. E aí fica todo mundo se machucando, porque pessoas machucadas machucam os outros, aí fica ali só jogando um veneno de lá, um veneno de cá, não resolve nada e só piora, só fica o caos a relação. E aí você que está num lugar alheio ao seu, né? Vamos dizer assim, que a gente se sente, querendo ou não, quando a gente está no país, parece que a gente se sente assim em casa, mesmo que em outro estado, não sei, né? Mas eu imagino que seja essa sensação. Mas é isso mesmo. Aí se sente ainda mais desprotegida. Não, cuide de você, do seu casulo, e a partir desse fortalecimento aí, sim, você pode sair para transbordar. Oh, com certeza, eu acredito, eu tenho potencial. Tá sendo um estágio de muito aprendizado na minha vida, mas hoje eu já enxergo melhor, eu tenho mais fortaleza para falar. Nossa, eu estava com a minha cabeça, Carla do céu, tão confusa, eu não sabia para onde que eu ia. Agora eu consigo enxergar para o lugar, só que preciso trilhar ele de uma forma mais estruturada. E aí, quando eu falei para você que agora que eu quero mudar, é agora que eu quero mudar. Não quero mais essa repetição de padrões no trabalho, familiar, de relacionamento. E eu já tive uma conversa séria com o Eduardo. Eu falei: ó, se você quiser mudar, tem que mudar isso. Senão eu vou seguir minha vida. Então, assim, é diferente de eu largar tudo aqui embora porque eu não aguento mais. A conversa, ela é muito mais estruturada do que eu quero ir embora, eu quero largar tudo aqui. Aí fica como uma chantagem. Se não fizer isso, eu vou embora. Isso daí parece que é a sua criancinha que está falando, não é a massa adulta, é a criancinha lá. Vou ficar Exatamente. chateada. E é isso que é importante, a gente sair da nossa criança para a gente encarar as situações. Quando a gente olha para os nossos pais com muito julgamento, apontando o dedo, quem está falando não é o eu adulto, quem está falando é a criancinha ainda presa naquelas coisas que achou que deveria ter e não recebeu na cabeça. Então, hoje, olha para os pais e faz. E é um processo realmente que demanda atenção. Eu mesma, até hoje, eu me cuido com relação a isso. Porque o desejo de criticar, de julgar, de achar que a gente sabe mais, ele é latente. Então a gente tem que se colocar sempre no nosso lugar para a gente poder ser a nossa potência, porque a gente só pode ser a nossa potência quando a gente está no nosso lugar. E o nosso lugar não tem espaço para julgar pai e mãe. Esse é o difícil. É muito difícil. Mas é um exercício que a gente tem que fazer, quer Sempre. queira, quer não. Na sexta-feira, a minha mãe me ligou, porque ela me ligou durante. A minha mãe tem um hábito de ligar quase todo dia. Não para saber às vezes como eu tô, mas para controlar a minha vida, né? E eu aprendi a lidar com isso, a não falar, enfim. Já faz 5 dias que a gente não fala. O que que você tá fazendo? Eu falei: agora eu tô ocupada, mãe. Depois eu posso falar com a senhora? E eu tava ocupada mesmo, fazendo outra coisa. Então, esse controle até hoje, se eu deixar tomar conta, mas só que eu já soltei o que eu ficava presa com pai e mãe, e aí agora eu vou resolver minha vida. Depois eu falo com a senhora. É importante? É urgente? Então a gente conversa depois. Porque aí, e assim, até a forma que inicia a conversa já é um tom desagradável que não abre espaço. Já soltando uma piada, falando ali, né? Que tem tanto tempo que não vê, ou que não liga, que não fala, já começa a primeira fase. Mas é o controle, querer controlar as coisas. Minha mãe é assim. Mas é isso, é você compreender como ela é, ser respeitosa, mas estabelecer limites. Quando Com você certeza. estabelece limites, pronto, ela vai aceitando ou não aceitando, ela vai entendendo como é que as coisas agora estão funcionando. É isso quando a gente começa a estabelecer os limites das nossas relações, cortar as dependências emocionais, sempre vai vir
vamos dizer assim, esse comportamento talvez não agradável do outro, porque quem está passando pelo processo de autoconhecimento é você. O outro não está buscando isso. Então, quando você começa, você agia de uma maneira, daqui a pouco agora você começa a estabelecer limites, o outro, opa, o que está acontecendo? Marcelene não era assim. Mas agora você é, e você vai estabelecer esses limites. E E para não alongar muito assim, a conversa, você está falando disso. Eu enxergava esse amigo do Eduardo, nossa, todas as coisas horrorosas que você imagina. E aí, com esses exercícios, com esse conhecimento, porque a gente começa a avaliar o outro também, a gente tem que ter cuidado para não parar de auto se avaliar para avaliar o outro, né? E tem. eu percebi que é um cara o quê? Desestruturado, que depende do outro para ter a vida, faz muita comparação, que ele não tem um limite, ele ganha pelo cansaço, pela exigência, pela repetição de coisas. Ele não ganha assim a vida de uma forma leve. Eu falei, nossa, aí eu começo a ver, falei, "Nossa, agora eu sei por que que é desse jeito. De tanto ele forçar para ter um resultado, não é natural. Uhum. Mas se Aí você o. começa a entender. Eu falei, mas eu não quero perder tempo com o que tá lá fora. Eu vou voltar para mim e gastar minha energia comigo. E se isso está afetando a vida do Eduardo, ele também tem que estabelecer limite nessa relação. Porque se isso chega a afetar você, você precisa deixar claro isso, porque às vezes ele nem percebe que isso está afetando. Então, ele estava vivendo isso com esse rapaz. Por isso que eu falei, esses dois são, não é possível. O Eduardo já melhorou muito. E aí, com muitas conversas, eu percebi essa situação, que o cara é dependente, ele se encosta no outro para tentar ele ter um bom resultado. E, na verdade, assim, querer dinheiro do outro, querer ser um amigo. Eu falei assim, é amigo desse jeito? Ixi, Carla, aconteceu N coisas aí. Eu falei, amigo que faz isso, isso, e isso. Estranho, né? Então, o Eduardo já enxerga um pouco melhor. E aí, eu já estabeleci para o Eduardo que você quer ter amizade? Controle. Não traga isso para dentro de casa, porque está afetando a nossa vida. Então já melhorou bastante coisa. Isso aí, porque, minha filha, você não é obrigada, não. Não é mesmo. E Não, não, já. é a relação de adultos e vocês têm escolhas. Se ele está escolhendo, está dando margem a isso que está afetando vocês, é uma escolha. Então, a escolha gera A consequência. escolha foi o que eu falei, que a gente já quer mudar, então a gente vai mudar. Mas a gente pode mudar para ficar junto, a gente pode mudar para se separar, porque do jeito que tá, não tá bom. Principalmente nesse quesito, que eu falo assim, que eu nem quero mais tocar no nome desse rapaz. Principalmente ele. Não tem estrutura familiar, é perdido, reclama das coisas, ai, um monte de coisa. E aí que eu percebi, ele estava vindo de vento em popa em cima do Eduardo, porque o Eduardo não enxergou isso, é como se fosse o É vampiro que encontrou um esponja. pote de sangue. Isso mesmo. A pessoa vai justamente naquela que vai encaixar e vai suprir aquela necessidade emocional. E aí o Eduardo também está nutrindo uma dependência emocional dele, porque é assim. Então ele tem que. Ele falou para mim, ai, mas ele tem que vender os carros para, porque ele tem dois filhos. Eu falei, problema dele, ele tem que vender, não é o seu de comprar porque ele tem que ganhar comissão. Então, assim, o assunto é bem maior, mas eu já consegui, ainda bate aqui na minha porta esse assunto, mas eu já consegui deixar bem distante a história. Pois é, porque aí, minha filha, senão você vai ficar eternamente também insatisfeita e vivendo as coisas enroladas do Não. outro. Não, a vida é muito breve, cara. Outra coisa, assim, que veio muito na minha vida, a vida é muito breve para a gente ficar anulando a nossa vida. Então, eu estou em fase de me organizar. Se lá na frente eu ficar com o Eduardo ou não, é outra história. Isso mesmo, é isso aí. E enquanto estiver, procurar estar bem, em paz, para não ser algo pesado. E também na cabeça que se não for, também você tem outras possibilidades e você consegue dar conta sozinha. Você consegue. Claro que com alguém ao lado que venha para somar, isso torna o fardo mais leve. Mas se não está se tornando mais leve com alguém do lado, minha filha, ó, tchau, Fardo fica difícil com a pessoa, então é melhor estar sozinha. com certeza. Então é isso. Mas você está de acordo de trabalhar esse tema hoje? Você quer De. de Vamos, investigar essa vamos. questão? Porque eu acho que é importante para você olhar com
um olhar diferente. Uma coisa eu te perguntei ali, você me descreveu com a sua perspectiva. Agora eu vou te fazer algumas perguntas e você vai olhar com esse novo olhar. Era talvez por isso que foi ou não. Vamos, vamos. Então, o que eu quero que você observe são as pessoas da sua família, as pessoas que você conviveu ali na sua infância, ou vizinhos, pessoas ali que de alguma forma tinham relacionamentos, pessoas adultas, né, que você observou como sucesso ou fracasso, vamos dizer assim, no que diz respeito a relacionamento. Então, a primeira pergunta é: quem você viu como uma pessoa fracassada ou solitária por não ter um relacionamento, família ou morrer sozinha? Alguém específico. Ah, o fulano fez isso, minha tia, minha prima, sei lá. Teve alguém assim que você viu como fracassada ou solitária? Pode De ser homem família. também, tá? Se for o caso. Tem várias pessoas assim que eu cruzei a minha vida na amplitude assim familiar, primo, tio. Tem uma pessoa que marcou muito a minha vida e ela apareceu há pouco tempo. Eu tenho um primo, eu nem conheço ele assim direito. Ele veio um tempo a morar com meu pai, porque era aquela criança rebelde que roubava desde pequeno. É engraçado isso, né? Veio dele isso, porque a família toda tem um outro caráter. E aí ele roubava as coisas, brigava com o pai, ele veio um tempo a morar com meu pai. E naquela época você apanhava se você não obedecia. Ele é uma pessoa assim que eu vi assim de fracasso. Por que que ele seguiu esse caminho, né? E a gente tinha medo dele, porque ele é um cara cheio de tatuagem, malandrão mesmo assim. E ele veio morar com meu pai, ele desobedeceu meu pai, roubou o dinheiro do meu pai, que antigamente guardava dinheiro em colchão, né? E aí meu pai bateu nele, ele jurou meu pai de morte, foi embora, sumiu pelo mundo acompanhando o circo e voltou. Hoje ele tá se recuperando, mas ele chegou à beira da morte para alguém lá resgatar ele, da família, e falar: vem que eu cuido de você. Ele tá mudando nessa fase. E aí ele não tem Mas relacionamento nem nada, ninguém, nem família, nem nada. hoje eu não sei, mas eles já passaram várias mulheres na vida dele. Ele já matou já em briga, já matou uma ou duas pessoas, não sei. Alguém já tentou matar ele também. É um cara muito doido. Eu Mas não sei teve. se hoje ele tem alguém, mas é uma pessoa que você olha assim até hoje e fala, nossa, o Zé Alessandro. A gente vê tipo como meio. Mas Uhum. de relacionamento, Olhando assim para alguma mulher que você viu assim, ah, minha tia, minha prima, sei lá, alguém que eu olhei assim. Do ponto de vista de relacionamento, eu acho que essa pessoa assim fracassou, porque ela ficou sozinha, ela não conseguiu ter sua família, ela morreu sozinha. Alguém assim que você se lembra? não. A característica da minha família como um todo é assim, casaram, alguns se separaram, outros casaram de novo, mas de estar sozinha por toda a história, não me recordo agora, não. Uhum. Certo, eu vou colocar então esse primo, Alessandro, né, que você falou? É, mas eu não me recordo, assim, do relacionamento de não ter casado e ficado para titia ou para titio. Uhum. Não vem na minha Mas também cabeça. não tem. Se não tem, não tem. Não precisa ter, não. É só caminhos que a gente está buscando. Quem você viu como uma pessoa realizada, que teve assim uma família e que talvez sempre ganhou elogio, que foi admirado, era pessoa alegre, era feliz, era seguro por ter esse relacionamento aqui, todo chamava atenção assim. Quem você diria que foi realizado na. Tem uma prima minha, apesar que, assim, é porque assim, eu não convivo muito com a minha família, de falar de realização. Lá atrás, na infância e na adolescência, eu convivia com ela. Ela casou com um cara e hoje ela é muito feliz com ele. Os dois são realizados no lugar que estão. E vira e mexe, eu vejo postagem deles, eu te amo, eu te amo. E os dois estão super bem até hoje, já têm filhos, adultos já, e os dois se amam até hoje. Uhum, Mas eu não convivia com ela, eu vejo assim, relances da vida dela. mas não precisa ter convivência, mas é só assim, essa percepção, por mais que seja a distância, mas você olha e você pensa, poxa, ela teve sucesso no relacionamento. Aí deve Sim, ter essa teve. Isso percepção. teve. Isso teve. E qual que é o nome dela? Vivian. Uhum.
Agora você vai olhar para quem você acha que essa pessoa errou porque não priorizou a família. O que é que essa pessoa fez? Aí eu olhei lá, fulano fez isso na época X e não priorizou a família, e eu acho que foi errado isso, sei lá. Mas tem que fazer parte da família. Não... Ou da família ou próximo ali que conviveu na sua infância, na sua adolescência, algum vizinho, algum, sei lá. Geralmente eu falo família porque tem as convivências, mas se você não teve convivência. Ah, a minha irmã mais velha, ela casou muito cedo. Aí falar de não priorizar a família, foi o marido dela. Os dois brigavam muito e ele traiu ela. E aí ela criou os filhos sozinho. Tanto que ontem eu tava falando assim, nossa, minha irmã criou os filhos sozinha, eles estão super bem hoje. Os três têm bons empregos, têm as casas próprias, enfim. Quem, assim, a pessoa, ela também, né? Ela fala priorizar a família. Ela largou a família para viver com ele. Ela não conversa com a minha mãe até hoje por conta disso. Ela deu muito trabalho. E aí, olhando assim, ela com o ex-marido dela, assim, ele não priorizou a família, ele largou ela para ir viver com outra pessoa, não teve responsabilidade nem de ajudar os filhos que eram pequenos, ela que criou sozinha, enfim. Essa não é aquela sua irmã mais velha que teve aquela situação de querer te fazer de babá dos É filhos? ela mesma, é Ela? ela mesma. Ah, sim. É ela mesma, na época que ela era casada com esse rapaz que eles foram pra praia. Uhum. Agora sim, alguma situação familiar, não necessariamente na sua família, mas que você viu, que você presenciou, que você ficou sabendo de alguma situação em alguma família e que aquilo ali te doeu, que você achou injusto, que você não concordou, que, sei lá, alguma situação que foi errado aos seus olhos e que isso te machucou de ficar sabendo alguma coisa assim. Teve alguma situação? Machucar. Machucar a mim não, mas eu acho uma situação até hoje assim que me incomoda porque a pessoa vai na casa da minha mãe. Que me afetou diretamente, não, mas assim, ó, eu tenho um tio, ele é velho, velho já, mais de 70 anos. A minha mãe fez 71 agora e deve estar beirando o quê? Uns 80 para mais. O cara era de uma religião, aquela Congregação Cristã do Brasil, a família toda ia, todo mundo. Aí ele largou da minha tia para ficar com outra mulher e a minha tia ficou muito chateada. Só que ao mesmo tempo que ele largou ela e tá com a outra mulher, ele vai na casa dela. Tipo assim, ele tá tentando manter as duas. Aí ele veio e mudou para casa dessa mulher, mas aí ele vai na outra e aí a família deu uma desestruturada. E aí ele vive na casa da minha mãe para comer e eu falo assim, mãe, ele é um cara que não na visão dos filhos, a minha irmã também acha isso. É um cara interesseiro, vem aqui só para comer, fica o dia inteiro enchendo o saco. Tipo, vai fazer uma visita. E aí Uhum, ele tem essa relação entre as duas mulheres. Eu acho assim meio mau caráter ele. Por ele ter uma base de que veio da igreja, uhum. de sólida e vários filhos, e largou tudo por conta de uma outra pessoa, mas na verdade não ele largou, né? Ele quis ir para outro, viver outra vida, mas vinculado à ex-esposa. Acho muito feio isso. Não me atinge diretamente, mas eu vejo como uma situação feia. Sim, e cabe para essa resposta. É justamente isso, né? Fala assim de doer, porque me incomoda de ver assim, porque você se coloca, querendo ou não, você se... Ah, incomoda, incomoda. Aí de ver ele na casa da minha mãe, fica o dia inteiro, aí almoça, janta, toma café da manhã, você vê assim que é abusiva a visita, não é uma visita de irmão, é abusiva a visita. Uhum. E é quase que sempre. Eu falei, mas ele traz alguma coisa? Não, eu falei, mas e o limite para isso? E É, olha que a minha família é mineira e a gente gosta de abundância na mesa. A gente não tem isso em Minas, mas você vê que a pessoa abusa da boa vontade do outro. sim. Não, e é horrível. Quando você percebe isso, até desanima, né? Mesmo que Sim. você, é ótimo que está visitando a irmã, mas sabendo que tem essa postura, acaba que a gente, Ah, não, a postura às vezes a gente tá lá e ele fica, é como se estivesse em casa, né? Mas tudo tem limite, eu acho. sim, com certeza. Agora, essa primeira parte aqui, a última é você.
olhando aí para alguém, quem você acha que você acertou na família que construiu, nas ações, com os filhos? Olhando tudo assim, fala assim, não, essa família que deu certo, essa relação aqui foi tudo. Eu tenho uma sobrinha que é filha dessa minha irmã mais velha. A Uhum. Carla, ela começou a namorar com 13 anos. Na época foi um absurdo uma menina namorar sério com 13 anos, mas a Carla tá até hoje com a mesma pessoa. Ela tá super bem profissionalmente, ela tem uma família estruturada, ela tá próxima de Deus, ela tem um bom trabalho, ela tem um filho, o Brian, que já tá com 11 anos. Ela tem quase 30 anos e tá com a mesma pessoa, os dois se amam, viajam, se declaram, e dá pra ver que os dois venceram na vida. Eu acho muito bacana ver Sim. essa história de vida dela. E ela não teve um pai para dar o alicerce ali, a minha irmã que criou ela. E Hum. hoje a Carla tá bem melhor, por quê? Porque a Carla morava no fundo da casa da minha irmã, e pela minha irmã ter atrito com a minha mãe, ela não ia lá. E aí depois que ela mudou, e olha, ela mora numa casa super boa, a casa é dela, tem um bom carro, então ela tem uma estrutura bacana e familiar também. Aí a minha mãe me contou que esse final de semana ela pediu para ir almoçar na casa da minha mãe, que antes ela não ia porque minha irmã não deixava. E aí o Brian, que é filho dela, que é bisneto da minha mãe, pede para ficar na casa dos meus pais final de semana porque gosta de ficar com os dois. Então, assim, as coisas naturalmente começaram a se ajustar. Assim Eu é. acho bonita a história dela, porque ela é batalhadora. E ela é bonitona, viu, Carla? Tem um corpão assim todo malhado. Ela é personal trainer. Ai, O que marido dela fez campeonato de CrossFit. Então, assim, os dois, além de ser bonito, aparentemente, os dois, e assim, eles acreditam muito em Deus, os dois estão unidos na fé. A minha irmã é de Umbanda e eles são uma igreja evangélica que eu não sei o nome. Mas assim, o que a minha irmã viveu não influenciou a vida dela. glória a Deus. Mas quando Deus entra na nossa vida, minha filha, Então, dá não pra ver assim, que importa. os dois são bem, o Brian, que é o meu sobrinho, tá bem. Então, eu acho muito bonita a história dos Glória a dois. Deus. Muito bom. Olha, agora a gente vai partir para uma parte de identificar crenças sobre relações, né? Que você sobre o que você pensa em relação a essas questões. Você, vou falar aqui para você se identificar ou não, né? Você só é uma boa parceira se exigir pouco do outro e dar muito. Você só vai ser amada se fizer tudo pelo outro e cobrar pouco, caso contrário, será trocada. Isso diz respeito ao que você pensa, assim ou não? Eu vou ficar assim, ó. Hã? Eu fiz muito isso, eu tô tentando melhorar. Mas isso representa uma crença sua ou não? Sim ou não? É uma, sim. É assim, minha filha, tem que assumir. O primeiro passo para resolver é assumir. Ó, você, Tava- você só vai pertencer se for como os outros. Você só pode se sentir segura e adequada se vê alguém ao seu lado para te acompanhar. As pessoas só te respeitam e valorizam se você tiver alguém do lado. Você acredita nisso? Ah, 50% assim. Eu já acreditei, na verdade, que eu ia ter. Porque sabe o que que eu enxergo hoje? Se você tem alguém do seu lado, uma base, você divide a sua vida com aquela pessoa, os dois definem juntos, os dois seguem, é muito melhor. Mas só que eu já vivi muito tempo da minha vida sozinha, eu consegui fazer as coisas do mesmo jeito. Eu já Uhum. passei uma fase assim, se eu ter alguém vai ser melhor. Mas só que eu tendo alguém hoje, eu tenho muito mais dificuldade de fluir do que se eu tivesse sozinha. É, Então, mas não já é. vivi isso, mas eu levo a minha vida tranquilamente sozinha, se for preciso. Uhum. Mas é importante você saber que essa E experiência atual não significa que é assim com todos, porque por é. isso que eu quero mudar esse padrão, não quero mais. Mesmo que eu fique com ele, que a gente mude, mesmo que eu não fique, para eu mudar esse meu padrão, para não atrair mais pessoas assim. Sim. Ó, você só é uma boa parceira se tomar frente e resolver tudo, se fizer demais pelo outro e dar a solução para ele. Você só vai ser amada.
por alguém se essa pessoa te ouvir, obedecer e ficar ao seu lado sempre te der razão. Você jamais será Ai, abandonada se mandar na relação, se tudo for do seu jeito. autoritarismo. Isso, Sim, eu tenho muito isso, tenho, porque eu vivi sozinha, resolvi todas as minhas coisas, esse controlar o outro, eu já vivi muito isso. Mas eu não sou assim hoje 100% de controle, é porque acho que é o lado masculino envolve isso da mulher. com certeza. Com toda certeza. É o masculino gritando aqui. Então, sim. Mas é importante também você saber que isso é uma crença equivocada, né? Porque não é assim que funciona. Porque se o outro tiver opinião, se o outro tomar frente, às vezes o outro vai saber resolver melhor do que você. E você vai poder ficar sem aquela preocupação, entregar na mão do outro para resolver e você ficar em paz. Isso daí também é uma outra possibilidade real que você precisa internalizar como possibilidades. Sim. Eu já Outra. mergulhei bastante, assim, muitas coisas, e estou entendendo mais ainda, né, essa situação. Uhum. Ó, você sente que se não fizer tudo do seu jeito, vai perder. Peraí. Sinto que, você vai, é como se você estivesse falando, né? Sinto que se não fizer tudo do seu jeito, te perco, e perco o que tenho. Me sinto com péssimas ideias e sempre topo as suas. Essa te representa? Ah, eu não entendi, assim, se eu, Marcilene, se as pessoas não fizerem tudo do meu As jeito, pessoas não, no caso, o parceiro, né? Se o seu parceiro, aqui é sinto que se eu não fizer, aqui é o contrário. É você acha que se eu não fizer tudo do jeito dele. é, que você acha que se você não seguir o que ele quer, você vai perder ele. Isso Não, não, porque aí eu sou esse lado masculino. Você quer ir é, embora, vai. eu suspeitei, né? Mas como eu tenho que perguntar, ó, agora é a última dessa crença, né? Quem não tem família não tem nada. Quem não faz com que a família dê certo é um fracasso. Você deve viver para a sua família e por todos. A família tem que ser mais importante do que você. Isso te representa? Olha, eu não tenho uma família ideal. Eu estou vivendo num mundo muito de falar de família, assim, bem distante da realidade do que eu desejo, do que eu entendi de que é uma família. Hum. Mas eu não tenho que ser tudo para minha família. Eu tenho que ter as prioridades, né? Eu preciso, tem vários quadradinhos. Eu tenho que viver a minha vida relacionada à família, não viver a família relacionada a mim. Eu entendo assim. Uhum. Hoje eu entendo isso, mas eu não vivi. Lá atrás era outra coisa. Hã? Mas assim, você acha que ter a família, e aqui a família é você construir a sua, tá? Não é pai e mãe, não. É família aqui, Sim, é você, marido e filho, por exemplo. sim. Você acredita que quem não tem família é um fracasso, por exemplo? Isso é Não, uma coisa que você. não, não. Uhum. Agora aqui são perguntas mais diretas ao ponto e você vai responder aquilo que vier na sua cabeça de primeira, sem ficar pensando muito na resposta. Primeira coisa que vier. Quando você vê alguém em um relacionamento amoroso, o que você sente? O relacionamento que dê certo. É, relacionamento bom. Eu acho bonito, eu fico feliz. Uhum. Eu já saí da fase da comparação. Lá atrás eu me comparava. Hoje não, acho tão bonito. Isso é bom. Isso é muito bom. Ai, por que que a minha amiga arrumou namorado e eu não? Eu já vivi isso, mas hoje não mais. Uhum. Ó, e no fundo, para você, uma pessoa viver sempre com a outra, tendo um relacionamento sério, isso traz a sensação de. Peraí, eu não entendi.
Uma Ó, pessoa vivendo com a outra sem ter um relacionamento sério? não, então uma pessoa sempre se relacionando com uma pessoa num relacionamento sério. Você vê alguém, por exemplo, essas pessoas que você citou aí, que teve um relacionamento duradouro, que está ali, essa pessoa viver sempre com a outra, tendo esse relacionamento sério. Isso traz a sensação de quê para você? Ah, de alegria também, de saber que os dois estão dando certo, é positivo. Uhum. Para você, uma relação boa de verdade é aquela que. Que os dois se respeitam, se comprometem, planejam, Uhum. Algo mais? é, falam para o outro as coisas com clareza, se organizam, cuidam do outro, se preocupam um com o outro, Uhum. aceitam o outro como ele é. Certo. Algo mais? O que foi? Quando Não. você está apaixonada ou em uma relação, como você costuma se sentir? Ai, com borboletas na barriga. Esse dia eu passei por isso. Quando você está apaixonado, você não enxerga outra coisa além do romance, né? Você fica todo cheio de energia, eufórico. O que você acha um absurdo nas relações que você vê por aí? A falta de respeito, o mundo atual hoje, as pessoas não respeitam uma outra como deveria. Uhum. Em suas relações, para que você se sinta amada, é preciso que o parceiro faça o quê com você? Seja verdadeiro nos sentimentos, nas atitudes, nas ações. Uhum. E se ele não fizer, como você se sente? Frustrada. Uhum. E para mostrar que o ama, o que você costuma fazer? Para mostrar que eu É, amo essa pessoa. sim. O que é que você. Bom, as atitudes dizem tudo. O respeito, como eu falei, eu respeito muito e eu cuido dessa pessoa. Uhum. Você se sente atraído. Respeito. Opa, pode falar. Pode falar, Não, sim. não, assim, é o respeito, né, pelo outro, aceitar como ele é. Uhum. E você se sente atraída por pessoas que. Quais são os tipos de pessoa que você se sente atraída? Ah, sim, sim, pessoas que têm um propósito, pessoas que buscam objetivo na vida, pessoas que cuidam, apesar que eu estou melhorando isso, né, que cuidam do seu corpo, da sua mente, que acreditem em algo, assim, de modo geral, que acreditem em algo, Uhum. que não tenha vícios. Hum. Tem algo mais? Não. Por Eu quê? acho que assim, tem um milhão de coisas, assim, para eu falar bem amplo ou resumidamente. Sim, algumas coisas e, assim que você acha que são essenciais, que você não abre mão, por exemplo, que tem que ter alguma situação assim para que você se sinta atraída pela pessoa. Hum, acho que é isso. Ó, por que esse tipo de pessoa te remete ao quê? Que você se sente atraída porque algo bom, né? Você tem algum sentimento bom. Ah, quando essa pessoa ela tem esse propósito, se cuida, não tem vícios, tem um planejamento de vida, você vê que é uma pessoa que busca, né? Não é uma pessoa flutuante, que não sabe o que quer. Isso atrai, porque traz, no final, uma segurança, né? De você se envolver com uma pessoa assim. E isso faz você se sentir como? Quando eu encontro essa pessoa.
Sim, Se ela existir, com certeza eu me sentirei mais segura. ela existe, minha filha. Traz uma segurança no relacionamento, traz uma segurança no relacionamento. Eu vou ficar mais em paz. Não Uhum. vou duvidar. Existe. E Existe? tem muitas por aí. Tem. Tem. E qual tipo de pessoa você não se sente atraída? Por pessoas que têm vícios, que mentem, que. Eu acho que assim, bom relacionamento começa no olho, né? Uma pessoa que não sabe o que que é da vida, que Uhum. não tem um bom relacionamento com os pais, que falam coisas flutuantes. A gente percebe quando a pessoa ela é bem mais séria, a outra que fica lá contando historinhas coloridas para fantasiar a vida, né? Uhum. Na verdade, a pessoa é verdadeira e não verdadeira, né? Com o que está sendo ali no período do conhecimento, né? Uhum. E qual é a ideia que essa pessoa, esse tipo de pessoa te passa? Então, é uma pessoa que, para se relacionar, é trazer dor de cabeça, é insegurança, você não saber se a pessoa está falando a verdade ou não, se envolve facilmente com outras coisas, não tem o propósito de construir algo na vida, principalmente de construir um relacionamento a dois. Sim. Quais relações sente que seus pais tiveram, olhando para eles? Mesmo hoje ou lá durante toda a sua vida? Então, os dois já têm mais de 50 anos de casado. Eu vejo como uma boa relação, porque assim, eles viveram muitas coisas juntos e estão juntos até hoje, né? Uhum. Tem algo específico assim que queira trazer mais? Ah, eu vejo assim, ó, hoje os dois, pela idade dos dois, os dois são bem comprometidos, assim, mas a minha mãe e meu pai já viveram altos e baixos de dúvida, de incertezas, mas eles conseguiram manter o casamento e hoje um cuida do outro, mas eles passaram umas fases difíceis também no relacionamento dos dois. A minha mãe desconfiava dele, que aí vem, eu acho que é um pouco de mim, de ver minha mãe desconfiar tanto do meu pai. E o meu pai já é um pouco calado, mesmo que ele errou, não, porque eu não sei a verdade, né? Teve esses conflitos, mas hoje os dois estão bem, juntos. Um Uhum. ajuda o outro, um é pelo outro hoje, na verdade. E você olhando ali na infância, como você achava que sua mãe era com seu pai? A sua visão, assim, você achava que sua mãe era o quê em relação ao seu pai? Ai, muito autoritária. Uhum. Muito, muito mesmo. Grau 100. Que mais? Ah, e a minha mãe, assim, passou uma fase na vida dela, assim, que os dois só trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam. Ela brigava muito, controlava a gente, gritava, brigava com ele, jogava as coisas, quebrava. Ela era que mandava nas coisas. Vivi isso. Uhum. E como seu pai era com sua mãe? Meu pai é um pouco calado até hoje. Uhum. Não, é uma pessoa um pouco passiva. Só que hoje eu vejo que esse ficar quieto dele não é porque ele estava sendo controlado por ela. Ele ficava quieto para evitar situações piores. Uhum. E você acha, né, que é a sua percepção, por mais que no fundo não seja exatamente isso, mas você achava que seu pai fazia sua mãe se sentir como? Ou sentir o quê? E vice-versa. Nessa situação, Sim. talvez deixasse ela insegura por ela ter essas atitudes, Então, peraí, você acha que seu pai deixava sua mãe insegura por quando ele ela ter ficava essas calado, quando ele atitudes. ficava passivo? Ah, dele ficar passivo. Nossa, eu achei que a minha mãe tinha todo esse estresse que ela tem por ela. Na verdade, ela que se sentia insegura e eu acho que ele não fazia nada para trazer segurança também, ficava quieto. Mas a pergunta é o que que ele Então, tá certo. fazia? Então tá Hã? certo você dizer que na sua percepção, porque assim, eu estou te perguntando o que você achava
que seu pai fazia, sua mãe, por exemplo, você achava que seu pai fazia sua mãe se sentir como? Então, no relacionamento de um modo geral, com essa maneira dele calado, passivo, como você achava que a sua mãe se sentia em relação a ele, por ele ser assim, calado, o passivo? Ah, que ele não tinha atitude, não tinha atitude. E a mesma coisa agora para vice-versa, né? Agora, como você achava que sua mãe fazia seu pai se sentir com esse comportamento dela assim autoritária? Ah, ele ficava chateado, magoado, triste com tudo isso. Como você se observa aí nas suas relações? Como você se comporta? Na minha relação hoje, Sim. esse autoritarismo, ele apareceu, a dúvida também apareceu. É uma coisa que eu venho conversando comigo sobre assim, por que que eu duvido tanto? Está relacionado ao passado? E você cuidar do outro com amor. Às vezes, assim, eu exijo as coisas, não cuido com amor e em troca eu tenho aquilo. O que mais? Ser muito impulsiva em falar, nos momentos que é para eu ficar quieta, eu falo demais. Tem isso também. Tá tudo relacionado ao que eu vivi. Uhum. E que não precisa ser assim, né? Uhum. Mas é importante você ter essa percepção de que você está repetindo, porque foi o que você entendeu do que era uma relação que dava certo. Porque lembra, você começou falando, sua mãe e seu pai estão juntos há 50 anos. Tiveram altos e baixos, mas deu certo. Então, o seu inconsciente ficou programado assim. Isso acontece, isso é normal e isso é o que faz as relações durarem. Mas isso não é verdade. Não necessariamente essas atitudes é que vão fazer a relação durar, mas foi o que você viu, foi o modelo que você viu de um casal. Não quer dizer que todos os casais vivem assim, mas é o modelo que você aprendeu, certo? A última pergunta sobre isso agora, você está dizendo que você age com autoritarismo, né? Você é desconfiada, muito impulsiva, e você queria se comportar como? Que hoje você ainda não é, mas você gostaria. De essa situação toda que eu tô vivendo que me incomoda, eu queria cuidar mais da minha vida, na verdade, cuidar mais de mim, esquecer toda essa situação. Voltada para dentro de um relacionamento, ficar mais calada e observar mais, saber ter a conversa mais assertiva, porque às vezes eu tenho a conversa impulsiva e eu não acerto na conversa. E isso deixa de passar alguns valores. Uhum. Como assim, eu tô aqui no Peru, a gente tinha programado em casar, mas às vezes pelo meu comportamento, Eduardo, e aí? Eu não quero casar agora. Então, assim, eu acho que os meus valores primeiro. Eu deveria ter falado, eu só vou se isso acontecer aqui, então eu não vou. Eu deixei as coisas acontecerem, tá, depois a gente resolve. Isso depois não aconteceu. Então, eu ser mais clara no que eu quero em relação aos meus valores. Uhum. Por isso que o exercício lá vai ser muito importante para você. O mapa da deusa. O mapa Sim, vai te trazer justamente esse direcionamento. sim. Para finalizar, o que eu pensei foi de fazer uma técnica aqui que ela trabalha a dependência emocional. Não sei se como é que está seu tempo, daria para fazer aí mais uns 20 minutinhos, alguma coisa assim, ou você pode, Pode, pode. pode ser sincera, viu? Porque tem que estar aberta e relaxada para. Então, ó, é porque assim, eu tenho que buscar um carro que tá no lavador e o cara tá me gritando aqui faz tempo. Você acha que é melhor a gente fazer isso depois com calma? Senão eu vou É, ficar aqui, nossa, tem que ir lá buscar o carro no que o cara tá me porque chamando há um tempão pra ir lá. isso daí é muito importante, que esse exercício, você precisa estar em estado de relaxamento para você conseguir acessar as informações. Se você está preocupado, Não, então agora não, porque eu tô toda eufórica.
Então, pronto, mas aí a gente pode fazer. Na próxima, a gente faz a conversa um pouco mais curta e aí usa ali o tempo para fazer Porque eu sempre gosto assim, a conversa e a técnica, que é para consolidar aquilo que a gente definiu. Mas realmente hoje, como teve aquela conversa antes, acabou que estendeu um pouco ali. Mas não tem problema. Eu acredito que também foi bem válido essas perguntas para você tomar consciência de comportamentos repetidos e tudo mais. E que Sim. E uma coisa que eu faço, eu marco o tema e observo ele em tudo que eu estou aprendendo. isso é bom, porque aí você vai observar no seu dia a dia. Poxa, eu nem falei sobre isso, mas ó, eu estou percebendo que eu faço isso. Aí eu estou percebendo que eu sinto Sim. falta disso no relacionamento. E é muito bom você ter essa clareza, porque até para você comunicar a sua necessidade, lembra lá da estrutura da comunicação feminina, a gente tem que falar, dizer um fato que você não gostou, trazer a sua necessidade por trás, porque se você não sabe quais são as suas necessidades, você também não tem como comunicar isso. Você só fica insatisfeita, mas não sabe o porquê. Sim, sim. Certo? Então é isso. Então, a gente pode deixar aí na próxima, faz a técnica no final também, mas no momento que dê certo ali dentro do horário, para você não ficar com mil coisas na cabeça. Ah, normalmente eu tô tranquila. É que eu ia buscar um carro e o cara tá me chamando aqui. Vem buscar, porque eu acho que ela tá cheio. Aham. Não, vai então, vai então. Então tá. Mas obrigada. E aí, daqui a quanto tempo a gente se reúne? Ou eu te falo? Geralmente eu combino a cada 15 dias. Não gosto de espaçar mais do que 15 dias, senão perde o fio da meada. Pode, pode. Vai ser de que dia? Dia? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu até Tá.